Seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Pergunte ao Professor. Esse quadro é um quadro que eu criei ou para responder as perguntas que vocês deixarem nesse vídeo e nos outros do quadro, ou para responder algo que veio à tona por conta de uma aula, uma dúvida de um aluno, certo? E hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante que não tem a ver diretamente com a performance do instrumento, mas que tem total influência para você desenvolver ou não. O seu fracasso ou sua vitória depende muito disso, pode acreditar. Então pega aí papel e a caneta e anota aí, se pega na parede, para você não cair mais nessa armadilha que prejudica muitos músicos e saxofonistas no seu desenvolvimento. Então vamos lá, vou aqui já abrir minha colinha. Hoje está no celular, certo? Lembrando que isso prejudica o músico em qualquer etapa do desenvolvimento, certo? A primeira coisa que você tem que se atentar é o seguinte: você tem que saber em qual nível você se encontra. Se você não souber em qual nível você se encontra, fica difícil para você continuar a sua jornada de desenvolvimento. Então, você tem que saber, porque senão você vai ficar travado e não vai desenvolver mais. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas, muitos alunos, quando chegam até a mim, eles acham que estão no nível, às vezes eles acham que estão no nível de iniciante e não estão no nível mais avançado e ficam estudando coisas repetidas que não fazem eles desenvolverem, ou eles acham que estão no nível avançados e, na realidade, estão no nível básico, certo? Um nível intermediário para iniciante. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Porque o que acontece? Quando você começa a consumir os vídeos gratuitos que tem aqui na internet, que são muitos hoje, né? São muito bons, eu também aproveito muito esses vídeos, tem muito vídeo bacana aí, mas a gente costuma buscar as coisas que são de nosso interesse imediato. Todos nós somos assim, né? Nós gostamos de procurar aquilo que a gente acha que a gente precisa para desenvolver, mas nem sempre essa é a realidade. Às vezes, um domínio de uma técnica anterior é necessário para você conseguir dominar outra. Então, a gente tem essa tendência de buscar as coisas dessa forma e acaba não tirando proveito daquele conteúdo. Então é muito importante a gente saber exatamente em que estágio a gente está para a gente conseguir tirar proveito daquele conteúdo de maneira exata. Até porque a maioria dos conteúdos, eles não estão organizados em uma ordem. Porque geralmente é respondendo a dúvida de alguém, que alguém cria um vídeo, cria um conteúdo. A maioria dos produtores de conteúdo cria uns vídeos assim. É uma dúvida de alguém ou de muitas pessoas, uma curiosidade de muitas pessoas. E mesmo se criasse numa ordem específica, por você achar que está em um nível e está em um nível diferente, e você não ter a percepção ainda para conseguir identificar isso, você vai estudar uma coisa que não está te ajudando, entende? Então, a importância de você saber o nível que você está, para você poder absorver daquele conteúdo que está disponível para você, é o que influencia muito e acaba te atrapalhando se você não fizer essa escolha de forma correta. Então, esse é o perigo dos conteúdos gratuitos. Estou abrindo sua mente, mas estou falando para você anotar que você vai tirar muito proveito disso, porque isso que eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet e é algo que vai abrir sua mente nessa questão de como você aproveitar os conteúdos que tem por aí, tá? Uma vez que você sabe o nível que você está e você consegue aproveitar esse conteúdo, ótimo, você vai conseguir evoluir. Mas esse não é o caso da maioria das pessoas. Esse não é o caso. A maioria das pessoas não sabem em que estágio eles estão, se está no nível iniciante, no intermediário ou no avançado. E por isso, acaba se prejudicando e ficando muito tempo estagnado, anos, e acaba se desestimulando. Minha língua até dobrou aqui, que fico até triste com essa situação. E acaba até desistindo de aprender. Porque é muito triste a pessoa ficar estagnado ali sem ter nenhuma expectativa de evolução. Então, o primeiro passo é esse: descobrir o nível que você está. Certo?
Se você não sabe o nível que você está, não consegue perceber isso, o que você tem que fazer? Você tem que escolher um professor, certo? Qualquer professor, você tem que escolher, tem que ser da sua escolha. E como que você escolhe esse professor? Tem que ser um professor que você se identifique, certo? Porque vai ser um professor que vai te ajudar nessa jornada. Então você tem que ter uma identificação com esse professor, que a forma dele explicar seja uma forma que você compreenda, que você entenda, que você compreende tudo que esse professor explica. Então, eu acho que esse é um dos pontos determinantes na hora de você escolher um professor. Hoje em dia todo mundo chama de mentor, né? Tá na moda. Mas enfim, mentor, professor. Você tem que identificar se você tem uma identidade com ele. Uma vez que você sentiu que tem uma identidade, você consegue compreender de forma clara o que esse professor explica, o próximo passo é o seguinte: na medida que você for estudando com esse professor, não pode haver espaços para vai estudando que uma hora você vai entender, certo? Hoje em dia a gente tem muito conhecimento, todos os profissionais de educação de todas as áreas conseguem fazer pesquisas de forma muito mais ampla, conseguem até mesmo se atualizar, estudando com outros professores, não tem erro nenhum nisso. Sempre existem pessoas que têm mais conhecimento do que outras em áreas específicas. Então, a coisa mais normal que existe é mesmo a pessoa sendo um educador, ela estudar com outra pessoa que tem um conhecimento maior do que esse professor em uma área específica, em um ponto específico. Justamente para esse professor conseguir ter mais esclarecimento do conteúdo para ele poder passar para os alunos. Então, esse professor, ele não pode usar argumentos como vai estudando que uma hora você vai entender. Ele tem que, no mínimo, te explicar por que você está estudando aquela matéria. Qual o motivo? Aquele conteúdo ali vai te levar a qual resultado, qual o objetivo daquilo. Tem que ficar claro para você. Por que eu estou estudando? Porque você precisa disso para conseguir fazer aquilo. Certo? É a mesma coisa de você pegar uma estrada e sair sem mapa. Você não sabe para onde vai. A estrada pode ser muito longa, pode ter 2.000 quilômetros de distância de um local para outro que você está indo de viagem. Mas se você não tiver um mapa, você não saber se realmente aquele caminho que você está percorrendo, começou a percorrer, não vai te levar para aquele local, não faz sentido nenhum. Você vai ficar andando em círculos, vai se perder, vai desanimar. E hoje, por conta de tanto conhecimento que se tem, a gente consegue reduzir a jornada, o percurso que você vai percorrer. Você não vai fazer uma mágica, você não vai fazer um milagre. Isso não existe. Isso aí é conversa, né? Não existe um milagre. Mas você vai conseguir se utilizar de metodologias que vão fazer esse percurso ser mais eficiente num espaço de tempo menor. Antes, as pessoas estudavam muito na base da tentativa e do erro. Era o tempo inteiro assim, tentativa e erro, horas e horas, 10 horas de estudo. A gente ouvia muito esses relatos de pessoas que estudavam 10 horas por dia. E ótimo, essa pessoa tem esse tempo, mas hoje em dia, cada vez menos todos nós temos esse tempo. Mas, em compensação, a gente tem as informações de maneiras muito mais mastigadas para você aprender. Coisa que não existia na época das 10 horas, das famosas 10 horas de estudo. Não existia. Você tinha um métodozinho só e tinha que batalhar nele ali, criar suas próprias metodologias de estudo. Hoje, justamente por ter tanta informação ao nosso redor o tempo inteiro, de tudo, é que a gente tem que aprender a organizar isso. O segredo hoje está na organização, de como a gente consegue organizar esse material para não perder tempo e realmente conseguir ter resultados com o nosso estudo. Então, você pega o método, organiza, sabe por que você está estudando aquilo, qual o objetivo que você vai alcançar, e aí você vai conseguir alcançar esses objetivos de forma muito mais rápida, certo? E, por conta disso, não tem mais espaço para um professor ou um mentor que não consegue te explicar exatamente por que você está estudando aquilo nos pormenores. Tem que ter explicação, senão você vai estar perdendo tempo. Então, essa é a forma que você pode escolher o seu professor, certo?
Se ele não souber explicar, que ele procure esse conhecimento. Se ele não procurar, está na hora de você trocar de professor. É simplesmente assim. Outra coisa que você tem que fazer é o seguinte: uma vez que você identificou esse mentor, você se identifica com ele e você vê que ele é uma pessoa que entende, consegue te explicar, passar com clareza esse percurso que você vai percorrer, você tem que acreditar nessa metodologia. Certo? Toda metodologia ela traz resultados, desde que seja explicada e organizada. Então você tem que confiar e ficar por um tempo estudando, seguindo aquela metodologia. O que muito acontece também é pessoas que começam a estudar com 2 dias querem ter resultado, com uma semana. A gente está muito imediatista ultimamente por conta de ver muita gente, às vezes tocando bem ou executando uma coisa muito bem. Parece ser muito fácil. Parece que aquela pessoa conseguiu aquilo num passo de mágica, né? Fez assim e já conseguiu. E não é assim. A realidade, a vida em todos os segmentos não é assim. Então precisa de um tempo para você conseguir realmente ter resultados com aquilo. Você precisa internalizar isso de maneira a que você sinta algumas coisas, melhorar a sua percepção em alguns aspectos, criar algumas habilidades motoras mesmo, de repetição, memória muscular. Você precisa repetir para você conseguir pegar aquela habilidade, como em qualquer outra área. Uma coisa que você não tem uma habilidade para fazer, você precisa repetir várias vezes para você conseguir executar aquilo. Então isso precisa de um tempo. Precisa de um tempo para você conseguir. Vai ter gente que vai ter habilidade para desenvolver uma habilidade motora ou outra habilidade de percepção, que vai ter um pouco mais de facilidade do que outras pessoas em algumas áreas, mas porém vai ter dificuldade em outras, coisa que de repente você vai ter. Então é uma questão pessoal isso, e que o professor ele vai saber identificar, certo? Um professor habilidoso que trabalha na área de educação, que é focado nisso, ele vai saber identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e vai equalizar isso de forma que você continue evoluindo. Então, isso é importantíssimo, você estar atento a isso e confiar, tá? Você precisa confiar no processo. Se você não confiar no processo, você entender que você tem uma dificuldade e trabalhar naquela dificuldade, você tem que trabalhar estudando em cima das suas dificuldades. Você estudar, ficar repetindo coisas que você já sabe fazer, não vai ter melhoria. Melhoria e avanço se tem quando você estuda coisas que você não domina. A gente desanima, certo? Quando a gente estuda coisas que a gente não domina, parece que a gente não tem talento, que a gente é incapaz, mas é aí que está o segredo da evolução, quando você estuda algo que você não domina, um simples trecho curto, uma simples frase, 2 notas, 1 nota que você estuda, que você não está dominando, esse é o segredo. Então hoje eu vejo de forma clara na minha cabeça que o músico talentoso é aquele músico que consegue perceber que ele precisa estudar o que ele não domina nos mínimos detalhes, entende? Ele fica em cima e acaba se tornando um especialista nisso. Para quem assistiu aí os arcos do Naruto, não sei se você já assistiu, é bom fazer essa relação, é bem interessante. Você vai lembrar que o Naruto era péssimo. Se você não conhece, procura saber. Ele era péssimo em um jutsu lá famoso, que era o clone, de criar um clone. Ele era o pior aluno nesse quesito. E ele, por tanto praticar, ele praticou tanto, que ele passava tanta vergonha, ele se tornou o melhor nesse jutsu. E toda vez que ele estava diante de um desafio, todo mundo falava, mas isso aí é sua especialidade. E desacreditava ele em outras coisas. Ele falava, é a minha especialidade hoje, mas eu fui reprovado na escola muitas vezes porque as pessoas riam de mim porque eu não conseguia executar esse jutsu na sua forma mais básica. Olha só, ele transformou algo que era uma vergonha para ele, uma coisa básica que todos os outros alunos conseguiam fazer, em algo que era o maior poder dele, a maior força, que ele sempre conseguia vitórias quando ele estava nas batalhas lá com esse jutsu, porque ele estava num nível altíssimo, porque
porque ele praticou o que ele não dominava. Ele insistiu, ele passou aperto, ele quase desanimou, mas ele insistiu em algo que ele não dominava. Então, o segredo do talentoso é praticar o que ele não domina e dominar, certo? Então, eu tenho certeza que esse conteúdo é de muito valor. É uma coisa que eu falaria para minha filha no futuro, para ela aprender e levar esse conhecimento para todas as áreas que eu estou deixando para vocês aqui e que eu gostaria que alguém tivesse me dito isso no início. Então, anote essas coisas e guarde no coração, pode ter certeza que vai fazer total diferença, eu tenho total certeza. E aguardo aqui embaixo o seu comentário em relação a tudo isso que eu falei. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu achei necessário trazer isso para vocês, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas, assim como tem ajudado essa linha de pensamento que eu tenho passado para meus alunos, certo? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa reflexão e deixe também uma pergunta aí para esse quadro, Pergunte ao Professor, que eu vou estar gravando um vídeo assim que possível para poder estar te ajudando nesse desenvolvimento aí. Então, até mais e até o próximo vídeo.